Olá, eu sou Letícia Mariana, autista nível 1 de suporte, estudante de jornalismo da UFRJ, idealizadora do Jornal Atípico, e nós estamos aqui em mais um episódio do Pod Autistar. E eu trouxe aqui essa convidada maravilhosa, Luciane Frazão. Obrigada, Luciane. Oi, Letícia, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Sou Luciane Frazão, doutora em educação, psicopedagoga, e vamos bater um papo bem bacana aqui hoje, né, Letícia? Obrigada pelo convite. É um prazer. E gostaria de lembrar que o Pod Autistar é uma produção do seu Pod Studios, onde a sua ideia vira conteúdo. E nós temos aqui um estúdio totalmente personalizável e também um estúdio com chroma key. Quer conhecer mais? Aponte para o QR Code que está na sua tela. E lembrando que o Pod Autistar é uma direção do jornalista Renato Cantarino. Um abraço, Renato. Olá, Luciane. Eu queria começar esse episódio perguntando para você sobre as suas pesquisas acadêmicas. Fala um pouquinho sobre elas. Bom, Letícia, a minha história começa com a educação, né? Enquanto professora por formação básica. Fiz o antigo curso normal, né? Magistério a nível de ensino médio. E eu poderia dizer para você que, de uma certa forma, as minhas pesquisas começam ali, né, já no campo, atuando nas escolas, mas elas acabam se aprimorando quando eu vou para a universidade e principalmente quando eu começo a cursar a graduação em pedagogia. Então, logo ali no início, eu tive a oportunidade de ter uma professora orientadora para o meu curso, né, desculpa, para o meu trabalho de finalização de curso, que já estava pautado na inclusão, que já estava pautado nas minhas experiências na escola, né, com crianças, com alunos com deficiência. E ela, então, até por conta da minha facilidade de escrita, né, dessa habilidade, ela me chama para fazer parte de um grupo de pesquisa que envolviam 4 países: Brasil, África do Sul, Inglaterra e Índia. Então, eu fiz parte desse grupo de pesquisa, mesmo depois que me formei, que terminei a graduação. Foi um período de 10 anos aproximadamente, né, nesse grupo, onde eu pude aprender muito sobre o que é uma pesquisa. E comecei a fazer as minhas primeiras publicações acadêmicas, né? Os primeiros artigos, os relatórios de pesquisa, elaborar projetos e planos de trabalho para as agências financiadoras, para poder compartilhar os saberes e também estar nos eventos, né, científicos, nos congressos, nos seminários. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande, inclusive, quando eu fui para o mestrado, eu, de uma certa forma, já sabia fazer pesquisa, assim, né, do campo mais operacional e também, claro, pelos estudos. E então acabei me aprimorando no mestrado, depois no doutorado nesse sentido, aprimorando para conhecer novos instrumentos, para conhecer novas metodologias, para entender o campo. No meio desse processo, né, eu também começo a trabalhar na reabilitação, porque uma das minhas formações é a área da psicopedagogia, e aí eu tenho a oportunidade de estar com outros profissionais da área da saúde também, né, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. E eu costumo brincar, dizer que a escrita, ela é para mim uma forma também de aliviar um pouco a minha mente, porque eu sou uma pessoa que, como a gente costuma dizer, a cabeça não para, né? Adoro pensar em novas ideias, pensar em novos projetos, desenvolver ações. E tem horas que a nossa cabeça fervilha bastante com tudo isso. Então, a escrita ela é uma maneira também de eu poder planificar essas ideias e, digamos assim, poder relaxar um pouco a cabeça. Bom, então, ao longo desse processo, a inclusão ela é uma linha condutora, digamos assim, de toda essa minha área acadêmica, dialogando ali entre a educação e a saúde.
E aí, trabalhando com um foco muito grande em relação ao planejamento, as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, as tecnologias assistivas. Então, eu tenho muitas atividades, muitos trabalhos acadêmicos onde as tecnologias assistivas elas aparecem, né, como suporte de mediação para as pessoas com deficiência, para que a comunicação, né, possa se tornar mais efetiva, para a questão de mobilidade e principalmente para as questões intelectuais, né? Como que as tecnologias assistivas, sejam elas de grande porte ou aquelas de pequeno porte, elas podem ajudar que essa pessoa com deficiência potencialize o seu saber, né? Ela possa mostrar para a sociedade as suas capacidades. Não no sentido de que eles tenham que mostrar para as pessoas quem eles são, mas no sentido de que essa tecnologia assistiva seja uma ponte, um meio para que as pessoas de fato conheçam a pessoa com deficiência para além da sua deficiência, conheçam a pessoa. Então, as minhas pesquisas acadêmicas elas acabam circulando por esse universo, né? E principalmente por trazer as tecnologias assistivas como esse suporte, tá? E para quem está assistindo e não sabe o que são as tecnologias assistivas, conta um pouquinho para gente o que é uma tecnologia assistiva. Bom, uma tecnologia assistiva é um recurso, assim, dizendo a grosso modo, que facilita a possibilidade da pessoa com deficiência estar incluída socialmente. Então, você tem tecnologias assistivas desde o mobiliário, né, desde o acesso ao espaço físico, até tecnologias assistivas que facilitam a comunicação, a compreensão. Então, nós podemos estar falando de um recurso que facilita, por exemplo, a direção, né, de estar organizando ali o veículo, como nós podemos estar falando de uma rotina estabelecida por uma pessoa com deficiência por meio de pictogramas, por meio de imagens, que o ajude, inclusive, a organizar o seu dia a dia, a organizar o seu cotidiano. Então, as tecnologias assistivas elas são divididas em categorias, justamente para facilitar a compreensão e a organização dessas tecnologias. Então, você tem tecnologia para a vida diária, para facilitar o uso de um talher, por exemplo. Temos as órteses, as próteses, temos as pranchas de comunicação. O cão-guia é um recurso de tecnologia assistiva, né, para a pessoa que precisa desse apoio para estar circulando pela cidade, né, por conta da visualização. Então, as tecnologias assistivas envolvem esses recursos como forma de facilitar o cotidiano e o acesso das pessoas com deficiência em diferentes lugares. E, no meu caso, né, que estou ali, como eu falei, nessa triangulação entre, né, o conhecimento na educação e na saúde, como que a tecnologia assistiva facilita a comunicação, a cognição, principalmente, para que esse conhecimento de mundo, né, possa ser facilitado, o acesso para esse conhecimento de mundo. É por aí. E para quem quer saber mais de tecnologia assistiva, no Jornal Atípico nós temos algumas matérias sobre isso também. Luciane, conta pra gente sobre os seus eventos e principalmente sobre aqueles eventos que falam do mercado de trabalho para pessoas autistas e neurodivergentes, pessoas com deficiência em geral. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, né? Os eventos, eles acabaram surgindo na minha trajetória como uma forma de tornar a sociedade mais acessível, digamos assim, né? Mais inclusiva. Na verdade, os eventos eles surgem com um propósito de ampliar as oportunidades para jovens adultos com deficiência. Então, ao longo da trajetória, como eu falei, eu fui vendo os meus alunos ou os meus pacientes, né, da área da psicopedagogia crescerem. E eu sempre tive um olhar voltado para fora dos muros, digamos assim, né? Sempre disse para todas as pessoas que estavam no meu entorno que a inclusão acontece fora da escola também, assim como fora do set terapêutico. Tudo aquilo que eu fazia profissionalmente era
para instrumentalizar esse sujeito, para ele lidar com as situações que acontecem no cotidiano, que podem ser no cinema, que podem ser no teatro, que pode ser na praia. E em algumas situações eu justamente criava essas situações para que isso acontecesse, né? Até outro dia mesmo eu encontrei com uma pessoa que trabalhou comigo há anos atrás. Ela falou assim: Ah, Lu, sinto falta de você na instituição, porque você sempre estava criando oportunidades para que nós saíssemos. Quinta da Boa Vista, Paquetá, enfim, né, as mais variadas atividades. E aí, conforme as pessoas foram crescendo, como eu falei, né, se tornando adultas, assim como você, nós fomos vendo a escassez de oportunidades, né? E, de uma certa forma, também a dificuldade de alguns espaços estarem acessíveis, entendendo que a acessibilidade vai para além de uma questão arquitetônica. A rampa é importante, a barra é importante, a largura de porta, né? Todos esses pontos são importantes, mas é importante também que você tenha sinalização, né? Que você tenha pessoas ali envolvidas em como se comunicar, em como acolher a pessoa com deficiência. E então, como é que eu vou dizer assim? Os eventos, como você falou, acabaram se tornando consequência desse processo. Então, o que, que a gente pode fazer hoje para que, de fato, uma pessoa adulta com deficiência esteja envolvida socialmente, né? Entendendo que um desses lugares é o mundo do trabalho, né? Assim como qualquer adulto, todos nós queremos ser produtivos, queremos fazer parte de um grupo produtivo, né? Uma atividade laboral que potencialize os meus talentos, né? Que em algum momento vai ser um espaço de socialização também, porque a gente está no espaço de trabalho para gerar renda, né? Para ter salário, sim, mas também, e por que não, para conhecermos outras pessoas, aprendermos, né? Então, a gente socializa conhecendo, dialogando com outras pessoas, mas a gente também continua nosso processo de aprendizagem, porque às vezes eu tenho uma tarefa que eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender aquela tarefa, de executar, e aí de repente eu vou trocar uma informação com você, né, Letícia, e você vai me dar uma ideia sobre como executar aquela tarefa melhor. Enfim, então, o mundo do trabalho, ele traz N possibilidades também para o nosso desenvolvimento pessoal, não é só uma questão de salário. E aí, nesse processo, então, de entender o que a sociedade ainda precisa fazer para entender esse adulto, alguns eventos, né, acabaram acontecendo. Inclusive, um deles eu tive a grata felicidade de ter você lá participando conosco, né, da roda de Sim. conversa. E aí eu acho que é importante que não só pessoas como eu, digo como eu, sem deficiência, falem, né? Porque senão fica parecendo que é sempre a fala do especialista e não é esse lugar que eu quero ocupar. Eu gosto de ocupar o lugar de rede de apoio, de uma pessoa que esteja ali nessa função de abrir portas, de abrir possibilidades quando elas estão mais emperradinhas, né? Quando estão mais difíceis. Então, você mesmo teve a oportunidade, como eu disse, né? Eu fiquei muito feliz sobre isso, de estar lá num dos eventos. Qual o principal objetivo? De ter as rodas de conversa, onde as pessoas com e sem deficiência pudessem estar juntos, para dialogar, para colocar as suas dificuldades, mas também para colocar aquilo que é sucesso, e que outras pessoas aproveitassem aquele momento para fazer uma autorreflexão, né? O que eu estou fazendo que inclui ou que exclui, né? Será que a minha casa, a minha empresa, a atividade que eu forneço é uma atividade que realmente permite a participação de todos? Ou eu estou deixando alguém de fora? Né? Então, alguns eventos eles têm esse objetivo, né? E outros é de dar, de fato, a oportunidade, né? Para que essa pessoa ela mostre o seu talento e não somente a deficiência, né? Eu tenho um amigo que ele fala muito sobre isso. Ele diz assim: Poxa, Lu, eu gostaria de não ser mais chamado para algumas ações como palestrante autista, ou como mentor autista, ou como escritor autista, né? Eu gostaria de ser chamado só
pela minha capacidade laboral, pela minha competência, Eu pelo acho que meu sei quem é. talento, né? Isso. Então, alguns eventos, eles têm também esse objetivo de que a gente possa, né, desmistificar um pouco essas ações. Então, em algumas ações que eu desenvolvo, eu falo um pouco das características, mas eu vou ser sincera, eu não apresento a pessoa, respeito que seja assim. Sei que existe uma necessidade em alguns momentos para que isso aconteça, mas eu não apresento a pessoa sendo uma pessoa com deficiência intelectual, ou sendo autista, ou com deficiência visual. Eu simplesmente apresento a pessoa e deixo ela à vontade para ela falar dela, daquilo que ela, enfim, se sentir melhor. Então, os eventos eles vêm muito nesse processo, principalmente voltados para a participação do adulto, tá? Que é algo que eu acho que a gente ainda precisa desenvolver um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais a esse respeito, tá? Estamos falando de autistas adultos, inclusive você falou sobre isso. E vem cá, autistas e relacionamento amoroso, autistas e sexualidade, o que você acha disso? Assim, os temas, seja sexualidade, seja trabalho, seja família, eu acho que o principal ponto é você dialogar com a pessoa e você entender como ela funciona para que a gente, que é a rede de apoio, possa apoiar, né? Sei que parece uma redundância, mas assim, eles têm o direito de viver a sua sexualidade, né, os seus relacionamentos afetivos, como qualquer pessoa. Em alguns momentos, eles também vão passar por desafios dos relacionamentos também, como qualquer pessoa, né? Você, você se relacionar com o outro, seja namorado, seja marido, seja amigo, né? Em alguns momentos envolve você entender como é que aquela pessoa é, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, e poder, assim, encontrar sinergia para isso, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Vão ter alguns que a gente vai conseguir lidar melhor, outros não. Para algumas situações, e aí né, eu vou dividir aquilo que muitos dos meus pacientes falam comigo, a gente, enquanto profissional, a gente ajuda essa pessoa a entender o desafio, às vezes, de estar com o outro. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade de desenvolver a conversação. Ele quer estar junto, né? Mas ele tem dificuldade, em alguns momentos, de entender qual é o tema que ele poderia abordar para poder se aproximar daquela pessoa que ele está interessada e, assim, fazer fluir um bate-papo, uma conversa. E aí, outro dia, no atendimento dele, ele estava dividindo algo que era muito interessante, porque qual foi um dos desafios que nós trouxemos, né? Ele observar essa pessoa que ele está interessada, observar a roupa que ela veste, se ela fala de música, né? Se fala de cinema, enfim. Quais são os assuntos que ela traz, já que eles convivem, né, dentro de um espaço educacional e na faculdade. E assim, entender dentro dos assuntos que essa pessoa gosta, o que ele também gosta, para tentar fazer essa abordagem, né? E aí eu sei que para ele isso é um desafio, né? Porque de uma maneira geral, ele não fica observando muitas outras pessoas, né? Esses detalhes, digamos assim. Mas ele resolveu, né, que esse desafio ele ia tentar vencer. E aí ele começou a trazer, então, alguns elementos dessa pessoa. E a gente está trabalhando esse processo, né? De iniciar essa conversa, de bater esse papo. Mas isso é algo que a gente está fazendo com ele, porque é a característica dele. Para outros, isso não há necessidade, né? Então, assim, acho que entender a pessoa, né? Conhecer a Letícia, por exemplo, né? É um fator importante para a gente poder se aproximar. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras vão precisar de apoio. Mas não vejo muita diferença de qualquer outra pessoa, entendeu, Letícia? Porque eu olho muito para as pessoas, Tá né? certo.
eu olho muito para as pessoas. Eu entendo a necessidade da identificação da deficiência em alguns momentos e respeito muito isso, mas eu gosto de olhar muito, de entender isso. O que a Letícia gosta, o que funciona para ela, o que eu posso fazer para ajudar. Alguns a conversa facilita, outros precisam da imagem, outros eu vou conversar sobre uma situação, vou perguntar algo, a gente vai me responder 2 ou 3 dias depois. E a gente vai encontrando maneiras de manejar isso, entendeu? Então, acho que para os relacionamentos, de uma maneira geral, é isso. E aí, quem tem um relacionamento amoroso vai entendendo, né? Ou pelo menos tentaria entender isso. E, por exemplo, saber que se aquela pessoa chegou atrasada no compromisso ou faltou algum compromisso, não é por falta de preocupação, né? É porque talvez precisasse ter uma sinalização maior daquele compromisso, né? Ajudar ele a montar essa rotina. Olha, nesse dia, nesse horário aqui, coloca na sua agenda, no celular, para ele apitar que você tem um compromisso comigo. Se você entender que dessa maneira facilita para ele, né? Então, conhecer a pessoa eu acho que é fundamental. A rotina é muito importante para muitos autistas, eu me incluo nisso, e essa parte da conversa é realmente bem complicada pra gente. Muitas vezes a gente fala da gente, ou a gente fala dos nossos hiperfocos, ou a gente fala de algum interesse específico e a gente não sabe a hora de falar tal coisa. Enfim, é exatamente isso. E falando nisso, o que você diria para as mamães, para os papais que estão preocupadas porque o filho ou a filha autista quer casar, quer namorar, quer morar junto com alguém? A minha mãe, por exemplo, ela fica apavorada. Então, qual dica você daria? Primeiro, aquilo que eu acabei de falar. Conheça o seu filho, a sua filha. Entenda o que ele vai precisar do seu apoio para que esse momento aconteça, né? Do casamento, do namoro, das relações, né? Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que eles não saem na rua sozinhos, Já fui assim. né? Eles não saem na rua sozinhos. Então, crie com ele um espaço de segurança para que você deixe o seu filho no encontro que ele quer ter, né? Esteja próximo, mas você também não fique ali, né, tutelando, porque senão você vai acabar comprometendo aquela relação, né? Aquele momento que é dele com aquela outra pessoa. E aí é claro que algumas informações, alguns questionamentos vão surgir, porque é uma pessoa que o corpo ele vai falar em algum momento, assim como o corpo de qualquer outra pessoa. É o beijo, é um carinho, é uma relação sexual que pode acontecer a partir daquele relacionamento. Então, oriente, né? Sente para conversar. Pode ser que para alguns a conversa, né, e aí eu acho que é importante a gente ampliar isso, a conversa do ponto de vista só falado não vai surgir tanto efeito, então talvez você tenha que trazer uma imagem, um vídeo para ajudar nessa conversa, nesse momento, né? Mas se você conhece o seu filho, a sua filha, você vai entender quais são os meios para isso acontecer. Tolir, negar esse momento, né, da vida, não é, de fato, uma melhor prática. Porque a curiosidade vai acontecer, sim, em algum momento. A vontade, porque isso faz parte de qualquer pessoa. E você pode acabar frustrando ainda mais, né, essa pessoa com relação às relações de uma maneira geral. Por que eu digo frustrando ainda mais? Porque, querendo ou não, mesmo a gente já tendo, a gente enquanto sociedade, né, já tendo avançado em muitos aspectos, Lê, a gente sabe que ainda faltam alguns pontos, né, algumas barreiras que precisam ser minimizadas, né? O melhor seriam ser desconstruídas totalmente, mas pelo menos minimizadas. A gente ainda encontra muitas pessoas que, infelizmente, têm atitudes ainda muito capacitistas de achar que uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, né,
Aí eu vou pegar até o gancho do que você acabou de falar, por ter uma dificuldade em alguns momentos de estabelecer uma conversação, de fazer um bate-papo, também vai ter dificuldade de se relacionar amorosamente. E aí, na dificuldade, algumas pessoas falam, não vai ser capaz, não vai fazer, é melhor não acontecer. Então, esse não é o melhor caminho, de fato. O melhor caminho é você conversar, é você poder entender e você orientar. Então, não dá para negar isso, não dá para não acontecer. Basta tratar isso com a naturalidade e com o apoio necessário que esse sujeito precisa, né? Porque as coisas vão acontecer de fato. E aí ele vai se sentir mais frustrado, como eu falei, se ele ainda dentro de casa perceber que ele não tem esse apoio da família. Não é para ele fazer o que ele quer, não é isso, né? Mas que para que ele seja compreendido também nas suas necessidades amorosas, sexuais, de maneira geral. Então, assim, a minha dica para os pais é que conheçam os seus filhos sempre, para poder saber qual é o tipo de apoio que ele vai necessitar, para você poder fazer, né, ser essa rede de apoio também para eles. E eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que sempre me orientou, sempre me ajudou em tudo. Tem lá os medos dela, mas Pati Fonte, um beijo. E vem cá, tô vendo livros aí. Então, como eu disse para você, né, em alguns momentos, as minhas ideias, né, as coisas as minhas reflexões, elas não cabem dentro da cabeça, né? E aí eu tenho essa ousadia de escrever, né, como uma forma de compartilhar essas ideias, de compartilhar essas reflexões e principalmente de compartilhar as experiências exitosas que eu já vivenciei ao longo desses mais de 30 anos de trabalho. Mostra aí os livros, né, pra câmera. Então, né, um dos livros, né, é esse aqui de práticas psicopedagógicas, que envolvem justamente atividades que a gente pode estar desenvolvendo em qualquer espaço, não só no espaço terapêutico, quer dizer, ele também é voltado para os terapeutas, né, para os psicopedagogos, que são os terapeutas da aprendizagem, mas eles também podem estar sendo desenvolvidos em casa, né, como uma forma de você estar estimulando e apoiando cognitivamente o desenvolvimento dos sujeitos. Então, é esse. Presta aqui. Olha, lindo. Lindo. E o outro é esse aqui, Plano Educacional Individualizado, né? Onde eu reúno a questão acadêmica, né, como você falou antes, quer dizer, as minhas pesquisas, os meus estudos voltados para a questão do planejamento educacional e trago, inclusive, um modelo, uma proposta de plano educacional individualizado que eu fui elaborando ao longo dessas minhas vivências com as escolas, com a inclusão educacional. E aí ele traz, né, as vivências acadêmicas, as histórias, as pesquisas, mais atividades práticas, inclusive com sugestões de tecnologias assistivas, né, de baixo custo, que podem ser elaboradas pelo profissional que está ali junto com aquele aluno, numa proposta de personalização do ensino, né, que eu acho que esse é hoje um dos grandes desafios para a educação inclusiva, né? Você entender que você tem um grupo de alunos autistas, com deficiência intelectual, com a caracterização que seja, mas eu tenho a Letícia, eu tenho o Guilherme, eu tenho o João, e que para que aquela atividade coletiva, aquele espaço coletivo, ele seja significativo para esse sujeito, eu preciso personalizar. Então, eu trago aqui o PEI como um instrumento, como uma ferramenta que apoia o professor nesse processo de conhecimento do seu aluno, para a identificação das suas necessidades e para a elaboração das estratégias para que ele continue aprendendo, né? Para que ele se desenvolva e não para que ele faça a mesma coisa que todos os outros alunos vão fazer. Não é um instrumento de acompanhar a turma, é um instrumento, de fato, de desenvolvimento pessoal, né? Então, é isso. Aqui, mostrar pra vocês. Lindo. Ah, lindos, lindos os livros, Luciane.
E o que você diria para aquelas mães atípicas que acham que existe um autista menos ou mais do que outro? Não existe autista mais nem autista menos. Existem pessoas, né? E dentro das possibilidades, das caracterizações dessas pessoas, eu sei que em alguns momentos eu posso parecer repetitiva, tá, Letícia? Mas é algo que eu acredito muito. Dentro da caracterização de cada pessoa, você precisa compreender esse sujeito. Você precisa compreender essa pessoa para poder entender qual é o tipo de suporte, qual é a necessidade que ele tem, para você poder elaborar o tipo de suporte que vai de encontro à necessidade dele. É claro que, como somos pessoas diferentes, né, nós vamos alcançar processos de desenvolvimento diferentes. Então, acho que essa é a primeira reconstrução que o familiar precisa fazer. Então, não é porque o fulano, né, conseguiu alcançar até aqui que eu vou levar o meu filho nesse mesmo profissional para que o meu filho faça a mesma coisa que eu estou vendo aquela pessoa fazer. Ele vai precisar entender que o seu filho vai ter um desenvolvimento que é próprio, que é único. Por isso que eu sempre prezo por essa questão de você entender quem é essa pessoa, né? Não gosto de falar que é mais ou menos, acho que não é esse o caminho. Da mesma maneira que, assim, vou até te fazer uma provocação, né? Eu nem gosto muito de falar dessa questão dos níveis de suporte. Ah, fulano é nível de suporte 1, 2 ou 3. Porque eu também entendo que o nível de suporte vai variar com as relações e com o espaço físico, né? Você tá num espaço aqui que é um espaço que você já conhece, né? Quando eu falo de espaço, né, não só o espaço físico, mas as relações com as pessoas que estão aqui. Então, é um local, é um exercício, uma ação que você já domina. Então, você vai precisar de menos suporte aqui, nível 1. Mas pode ser que você saia daqui e vá para um outro local que você não sabe a relação com as pessoas, é uma novidade. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, de repente, no primeiro momento, de se relacionar ali, de se entender em relação às tarefas daquele espaço. Você vai precisar de mais apoio. Então, pode ser que para aquela situação, deixou de ser nível 2, deixou de ser nível 1, virou nível 3. Entendeu? Assim, isso vai variar muito de acordo com as possibilidades de acessibilidade que cada local tenha e que cada atividade. Por isso que eu não gosto muito de falar do mais ou do menos. Agora, nós vamos ter pessoas, sim, que vão necessitar de mais apoio, dependendo da situação de vida que ele esteja. Alguns precisam de mais apoio na comunicação, outros na locomoção, outros na higiene, né? Outros na alimentação. Então, é isso que a gente precisa entender de cada sujeito para poder dimensionar. E aí encontrar um profissional, né, que possa dar esse apoio à família para essa compreensão. Né? Acho que isso é muito importante, né, nesse processo da gente estar ali sempre buscando tornar essa sociedade mais inclusiva. Pois é, uma vez eu vi um post na rede social que falava uma coisa muito interessante, que não são só pessoas que podem ser suporte para autistas, objetos também. Então, isso é muito interessante. Não necessariamente o suporte vai ser uma pessoa, mas um objeto, um abafador, aqueles sintóis, né, de aliviar a ansiedade, um objeto de conforto. Então, assim, eu achei muito interessante, é verdade. Eu também tenho meu abafador, meu fone de ouvido, eu adoro aqueles brinquedinhos também. Gosto muito, então isso é um assunto interessante. E vem cá, vou perguntar para você o seguinte. O que você acha da terapia ABA? Eu acho que ela é uma terapia exitosa. Ela traz um retorno para muitas pessoas, mas eu não acho que a gente precise generalizar. Na verdade, eu acho que toda generalização ela é muito complexa. Então, assim, ela funciona para algumas pessoas, ela funciona para alguns sujeitos autistas, mas ela não funciona para todos, né? E aí não é uma questão de ter mais ou menos capacidade, de ser mais ou menos autista. É
a necessidade de você atender aquilo que a pessoa precisa e principalmente o contexto de vida que ele tem. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando você propõe uma intervenção para qualquer sujeito, eu acho que é importante também a gente levar em consideração o contexto de vida que ele tem. Quais são as pessoas que estão ali para fazer essa intervenção junto com ele? Porque uma das coisas que eu converso muito, que eu dialogo muito, né? E aí eu vou falar olhando isso para a câmera com os pais, é que nós, profissionais, nós ficamos, né? Aí vai depender muito de cada profissional, mas enfim, nós ficamos uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo dos atendimentos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, mas o seu filho, a sua filha está com você todos os dias da semana, todo o restante do tempo. Então, o familiar, ele é um coterapeuta, junto com o terapeuta, né? E aí eu volto a dizer da questão do extramuros. Tudo aquilo que a gente faz no espaço terapêutico ou na escola é para funcionar na vida dessa pessoa, senão não tem sentido você usar aba ou TIT, né, ou qualquer, né, ou Sunrise, qualquer metodologia que a gente esteja utilizando, o material, se você só usa quando ele está ali. É a própria questão do recurso da tecnologia assistiva, comunicação alternativa. Se só a pessoa que está propondo a comunicação alternativa e o usuário estão se beneficiando, a família também precisa. Enfim, a coisa precisa ser ampliada, né? Os recursos de acessibilidade precisam ser ampliados. E aí, quando você vai propor uma intervenção para aquela pessoa, você precisa entender qual é o contexto que ele tem, quais são as pessoas que estão envolvidas, onde ele vai utilizar. E aí, voltando aqui para a sua pergunta, é a mesma questão do ABA. Ele é benéfico? Ele é. Ele traz resultados positivos? Traz. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Dizer que hoje a única técnica, o único recurso que funciona para o sujeito autista é a ABA. Para alguns meus, o TIT funciona super bem. E é isso, a gente precisa entender o que vai beneficiar esse sujeito, para a gente poder trazer a intervenção, né, a proposta que seja melhor para ele. E a sua camiseta aí? Como é ser psicopedagoga? A psicopedagogia, ela entra, digamos assim, na minha vida no momento em que eu estava muito, muito mais, né, vivenciando o chão da escola, digamos assim, porque hoje a minha atuação com as escolas é muito mais por meio da consultoria, do acompanhamento, né? Eu estava debruçada em sala de aula do ensino fundamental. E aí eu busco a psicopedagogia como uma forma de me ajudar a entender os meus alunos que me apresentavam um pouco mais de dificuldade para aprender. E aí é muito interessante porque eu sempre fui, como eu falei, né, aquela pessoa curiosa, que tentava ser o mais criativa possível, de trazer recursos, mas eu estava ali tensa, digamos assim, porque tinha alguns alunos que, por mais que eu tentasse trazer novidades, né, não conseguia. E aí eu busco a psicopedagogia por conta disso. Num primeiro momento, por fato de ter já alguns alunos com deficiência, quando eu estou lá na formação em psicopedagogia, tem uma professora que chega para mim e pergunta o que eu estava fazendo ali, porque disse que em algum momento a psicopedagogia não ia beneficiar os meus alunos com deficiência. Mas a gente vê hoje um crescimento muito grande do trabalho desse profissional, do terapeuta da aprendizagem. Então, antes, e aí eu sei que eu faço parte um pouco desse processo, né? O psicopedagogo ele é visto quase como um profissional que trabalha com reforço escolar, e não é isso, porque ele chega para dar uma resposta para as escolas, para aqueles alunos que não conseguiam aprender. E hoje eu digo para você, Letícia, com muita segurança, que o terapeuta da aprendizagem ele é um sujeito que atua de forma muito significativa no desenvolvimento humano. Então, já são 25 anos que eu atuo como psicopedagoga. Inclusive, desenvolvi um programa psicopedagógico para apoiar os jovens adultos
nesse processo de gerenciamento de vida adulta, que acaba entrando um pouco nas questões aqui que nós conversamos, gerenciamento de relacionamentos, gerenciamento de trabalho, de rotina de vida, né? E aí a psicopedagogia ela apoia muito nisso, trazendo os processos intelectuais, né, para serem reorganizados, vivenciados, estimulados, né, para essa configuração. E vim mesmo com essa blusa do orgulho da psicopedagogia, porque, apesar de ser um curso regulamentado há muitos anos, depois de muita militância, a gente hoje está vendo a regulamentação da profissão podendo ter uma caminhada, né, mais assertiva. Então, tem um projeto de lei, né, que está aí circulando, né, passando pelas suas etapas. A gente já conseguiu aprovação na Comissão de Educação e na Comissão de Saúde. Agora a gente vai passar pela Comissão de Cidadania e Justiça, para depois irmos para o Senado e, né, tem aí o grupo uma perspectiva muito grande da aprovação para que a regulamentação da profissão aconteça. E já que você me deu esse espaço, né, por que é muito importante para a sociedade que isso aconteça, não só para nós profissionais? Porque isso cria uma segurança de atuação desse profissional. E a gente está falando de questão salarial, a gente está falando de estrutura de trabalho, de condições de trabalho, para um profissional que hoje ele é rede de apoio fundamental para as pessoas com deficiência, neurodivergentes, enfim, pessoas que tenham aí condições que precisem de apoio, né, para lidar com as questões cotidianas, para a aprendizagem. A gente aprende o tempo todo. A gente lida com aprendizagem, e a aprendizagem é alicerce para o desenvolvimento o tempo todo. Então, se em algum momento do nosso processo de vida a gente não está conseguindo lidar com as aprendizagens, com as informações, de maneira que a gente consiga, né, prosseguir de forma positiva no desenvolvimento, o psicopedagogo ele pode ajudar muito, não só trazendo esse suporte, como também ajudando na avaliação e fazendo o encaminhamento para outros profissionais que possam dar suporte em outras áreas que não é da psicopedagogia, por exemplo. Então, tenho muito orgulho mesmo, né, dessa caminhada e do momento que nós estamos vivenciando hoje da regulamentação. E você que tem orgulho de ser psicopedagoga, dá um recado para os autistas que querem ter a sua independência. Posso dizer para vocês, meus queridos sim, porque muito tempo de convivência, né? A Letícia está aqui como exemplo disso. Se em algum momento vocês encontrarem dificuldade de se entenderem, né, e de entenderem como as suas relações possam melhorar, mas entendendo que as relações não é para dar conta daquilo que os outros querem, mas para diminuir a sua angústia, a sua ansiedade, né? Esse autoconhecimento, o psicopedagogo pode ajudar muito vocês, tá? Ajudando nesses processos intelectuais, até mesmo de autocompreensão, de autoconhecimento, para vencer essas barreiras, para vencer essas dificuldades e apoiar o desenvolvimento de vocês. Então, eu confio, com muita segurança indico, procurem um psicopedagogo, que ele pode contribuir bastante. Nosso programa está chegando na reta final. Vamos fazer um bate-bola? Sim, senhora. Um jogo. Ai, são tantos jogos. Vou dizer um que eu estou agora muito ligada nele, que é o Stop, né? Tenho trabalhado muito com ele nesse momento, até por conta de uma situação que eu vivenciei há uns 15 dias atrás, e vi o quanto que a pessoa ficou feliz em poder participar junto com outras pessoas, e o jogo foi o meio, né? Foi o caminho para que essa participação pudesse acontecer. Uma frase. Eu sou uma pessoa só, mas eu não ando só. Uma música. Uma música.
Nossa, vieram tantas aqui na minha frente. Uma música, Senhor. É que eu sou ruim para nome de música. Eu tô pensando nas letras das músicas, mas sou ruim para nome de música. Viver Intensamente. Acabei de lembrar, que é da Beatriz Luz. Isso mesmo, Viver Intensamente. Uma série. Uma série? Barrados no Baile, Legal. que me leva à minha adolescência e eu acho que ela é muito interessante. Uma época. Uma época agora, a época atual, o que eu estou vivenciando hoje, tanto do ponto de vista pessoal, profissional e até mesmo da sociedade. Um objeto. Um objeto, meu óculos. E uma motivação. Uma motivação, propósito, projeto de vida. Acho que quando você tem um projeto de vida que ele é claro para você, mesmo que do meio do caminho você tenha alguns atravessamentos, você precise desviar um pouco da rota, mas você vai alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você objetiva. E o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, @podealtistar, a minha rede social, Letícia Mariana Comunica, e a sua. Minhas redes sociais é professora doutora Luciane Frazão, psicopedagoga, onde eu ali compartilho experiências, vivências, histórias e oportunidades. Né? Acho que a gente precisa dar oportunidades, criar oportunidades, e é isso que eu compartilho ali nas minhas redes sociais. Obrigada, Luciane. Eu amei, amei demais. Deus te abençoe grandemente. Obrigada, Lê. Eu que amei estar aqui com você, tá bom? Tchau.